Opa, vamos lá, gravando. Isso mesmo, quadro novo aqui no canal. Tem mais quadro novo do que episódios desse quadro, mas tudo bem. Você leu aí no título, isso o anime não mostrou. Bem, o anime são normalmente adaptações do mangá. E sempre, não sempre, né, mas na maioria das vezes, o mangá é muito mais rico em histórias do que os animes. Então qual que é o meu papel aqui? O meu papel é contar essas histórias que os animes não contou tão bem assim. Bem, anime de hoje, isso que está aí na sua tela, Real Life. Esse anime, ele foi mais ou menos, pra você ter uma ideia, eles finalizaram o anime em umas quatro últimas ovas, e essas 4 últimas foram a adaptação de mais ou menos uns 100 mangás por aí, se eu não estou enganado. Então teve várias sagas que foram completamente reduzidas nesses episódios dos animes. Uma saga que eu acho interessante que eu vou trazer aqui para vocês é sim a saga sobre o irmão do Kazu na verdade, era esse rapazinho loiro aí, o melhor amigo do protagonista, no qual todo mundo se identifica com ele porque ele é um personagem super legal. Beleza, para contar o que acontece nessa história, eu preciso contextualizar o que está acontecendo para vocês. Vocês podem ver aí que tá a Hishiro junto com o protagonista e o Kaoru na casa do protagonista, obviamente. Era meio que um local de encontro para eles sempre essa casa. Quando eu iniciei essa saga, eu pensei que seria mais uma briga, mais aquela historinha de casal chata entre o Kazu, que tá aí, e a Kaoru, aquela personagem que é super simpática e todo mundo adora. E foi assim que iniciou realmente a saga. O Lourinho aí tinha algumas coisas da vida dele das quais ele não queria falar, eles brigaram seriamente, né? A ponto da simpaticíssima Kaoru chorar e ficar na chuva, uma cena super melodramática, onde a Hishiro teve que ajudar eles. Então esse foi o contexto. A Hishiro não sabe dar um conselho decente, porque ela não entende dessas coisas. E aí nós voltamos para o começo da história, onde os 3 estão juntos na mesa, porque os 3 foram pedir ajuda para quem? Para o nosso principal Arata. Só que o Arata queria entender o contexto. O porquê ele insistia tanto em não contar essas certas peculiaridades da vida dele para sua namorada. Foi aí então que meio que pressionaram ele para contar. E aí que a gente entra na história principal, a história do irmão do Kazu. Todos os seus dilemas estavam relacionados com seu irmão. Por quê? Porque ele também era representante de classe, ou seja, ele também tinha ganhado a Presília Dourada, também era o aluno mais inteligente da sala. E não só isso, como ele também ganhou uma bolsa na faculdade de Aoba, que é a mesma faculdade que eles cursam o ensino médio, digamos que é a mesma empresa, a mesma instituição. Então ele ficou com muito medo, porque se o irmão, ele estava seguindo exatamente os mesmos passos do irmão dele, que o irmão dele era realmente muito dedicado. Só que o que aconteceu? Após cursar a faculdade, o irmão dele fracassou. Ele virou o famoso NEET. Para quem não sabe o que é NEET, NEET não é nada mais do que, como eu posso explicar, uma pessoa que não está nem estudando, nem trabalhando, está completamente ociosa na vida. Então, tudo bem, até aí o que infligiu isso nele? Por que isso é um segredo tão duro para ele? Por que isso é tão ruim? A primeiro momento, você não se importaria com isso, mas tem umas peculiaridades aí na vida do Kazu. Mas antes de falar isso, vou falar uma ceninha muito engraçada que teve aí. A Hishiro e o Arata perceberam que ele estava completamente desprezando o seu irmão por ser um NEET, e eles meio que sentiram, fizeram essa cara maravilhosa que está aparecendo aí para vocês. Eu achei engraçado, então mostrei, mas vamos voltar para a história principal do irmão do Kazu. Agora vamos entender como que o irmão dele, que era tão prodígio assim, se tornou alguém ocioso em casa. Na verdade é o seguinte, primeiro a gente tem que entender que o Kazu não teve mãe. A mãe dele se separou e foi morar com outro sujeito, e nesse momento, até aí então, o Kazu em si era muito jovem. Por algum tempo o pai dele ficou desempregado e quem ficou bancando a casa foi o seu irmão, sozinho, estudando, sendo o melhor da turma, trabalhando, tudo isso para manter a família dele de boas, ou seja, para um garoto de 15 anos, 16 anos, ele fez muito bem seu papel. Aí, determinado tempo, passou-se um tempo, obviamente, e o Kazu arrumou um emprego, o pai dele também arrumou um emprego, tá todo mundo bem. Até que um dia ele levanta e seu irmão não vai trabalhar. Ele não entende o porquê, ele bate na porta do irmão dele e fala: o que está acontecendo? Porque você não está indo para o trabalho. Ele vai se atrasar, ele ia se atrasar no caso, né? Por isso que o Kazu foi acordar o seu irmão. Só que algo meio que aconteceu nesse momento aí. Vocês podem ver que ele estranhou, porque o irmão dele, que era totalmente responsável por se atrasar, é aí que ele entra no quarto dele, né? Depois de ele não responder. E aí ele visualiza uma cena um tanto quanto
pesada, digamos assim. O seu irmão ele já tá acordado, mas não tava respondendo ele, está mexendo no computador. Até aí tudo bem, né? Normal. Tá jogando CS? Não. Quando a imagem foca no que tá escrito dentro no que o irmão dele tá escrevendo, é que fica um pouco impactante nessa parte aí. Porque ele não tá escrevendo, oi, tudo bem? Ele tá escrevendo algo um pouquinho mais pesado. Foi nesse momento que o irmão do Kazuo ele chegou ao seu limite. Digamos que ele sofreu teve meio que uma crise, ele surtou literalmente. Mas o porquê isso estava acontecendo, sendo que o seu irmão sempre teve uma banca de que estava tudo bem e ele sempre foi excelente, digamos assim. Então foi uma surpresa para o Kazuo porque ele sempre manteve aquela banca. Mas aí vocês podem ver que realmente foi um surto geral. Ele não aguentava mais aquilo, ele não conseguiu mais manter a pose. Então ele falou para o irmão dele sair. E claro, né, ele ficou super surpreso com isso daí. E daí por em diante, ele quase nunca mais saiu do quarto. Como o próprio Kazuo disse, foi nesse momento em que ele virou um Mitch. Aí ele também viu algumas mensagens no celular dele que mostrava que ele não tinha um ambiente de trabalho muito agradável, digamos assim. Algumas pessoas mandavam várias mensagens para ele, mesmo ele sendo pobre, ele tendo batalhado muito para estar ali. Algumas pessoas falavam que ele fingia de coitadinho, fingia ser pobre, e de que ele teve uma vida fácil e de que ele não tem dificuldade para estar ali, sendo que ele passou muita dificuldade desde criança. Mas mesmo assim ele chegou ao seu limite, o Kazuo não percebeu a tempo de ajudar ele, e nesse dia em diante ele virou o famoso Nietzsche, né? Que são aquelas pessoas que são reclusas. Enfim, ele tenta até suavizar um pouco com o humor à obra, falando que não, ele tá bem, de vez em quando ele até me dá uns oi, de vez em quando ele vai até ir no banheiro. Mas é claro que o irmão dele não estava bem. E isso impactou até no próprio Kazuo, que na escola sofreu algumas baixas assim, as crianças falavam dele, chamavam ele de coitadinho, a pior ofensa que podia ter. As vizinhas, quem não tem aquela vizinha que fala: você não sabe, o filhinho da fulana não tá bem, ele virou um recluso, nossa, que horrível. Então ele escutava isso, falando isso do irmão dele. E o pior é que o irmão dele era tão prodígio, ele tinha tanto potencial, e ele não conseguia entender como aquilo aconteceu. Ele estava indo basicamente pelo mesmo caminho. Depois disso daí, ele contou a história para os protagonistas. Foram que os protagonistas Arata e Hishiro fizeram sua parte como adultos em corpo de crianças. Aconselharam eles das melhores formas. Eu não vou mostrar na íntegra aqui o que eles disseram. Você pode estar lendo, isso está entre o mangá 167 para frente, mais ou menos 10 capítulos do mangá. Aconselhou ele e ele decidiu fazer algo então. Ele sentiu o que ele deveria fazer. Foi então que ele chamou sua namorada para sair. E no decorrer do encontro, né, que eles nunca saíram juntos, no decorrer do encontro ele falou: você quer ir na minha casa? E aí lá se desdobrou várias outras situações. Mas o importante dessa que eu vou mostrar pra vocês é que quando ela foi embora, quem aparece pra conversar com ele é o irmão dele. Olha que visual punk legal. O irmão dele deve ser um personagem muito legal, tendo em vista que o próprio Kazuo é um personagem legal. Então ele pergunta quem esteve aqui, né? Porque ele escutou. Foi então que ele diz com aquela meia vergonha que foi a namorada dele. E aí digamos que pra meio que fechar esse arco de uma maneira um pouquinho mais legal, ele encosta nele e diz: você não deveria atacar ela de repente, e dá até meio que uma risadinha. Ou seja, isso era improvável para alguém que quase não saía do seu quarto. Bem, agora o interessante é a gente comparar com como se desdobrou essa história no anime. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Olha como é que foi a adaptação no anime dessa saga toda.
Bem, então essa foi a adaptação feita pelo mangá. Você pode ver que foi bem simples, na verdade, né? Eles deram um conselho, o cara falou, beleza, não teve todo aquele arco de drama, cortou totalmente o arco da drama dele com a namorada dele. Isso eu achei legal, porque eu não gosto desses dramas aí, adolescentes aí, como principalmente do Kazuo com a Kaoru, eu não acho muito legal. Teve choro nem nas imagens do anime eu coloquei, porque teve choro na chuva e etc. Teve várias sagas dele postergando dizer isso daí. Várias sagas não, vários capítulos dele postergando dizer isso daí. Rolou um ciúmes, mostrou onde ele trabalha, uma universitária que trabalhava lá com ele, mostrou o drama da faculdade, enfim, teve vários capítulos que foi esse drama, e aí o anime simplesmente cortou essa parte, mas os conselhos basicamente foram os mesmos, os conselhos que foram dados no mangá, quanto no anime foi mais ou menos o mesmo. Em geral, eu acho que a adaptação do anime ela foi muito boa, porque não é fácil você pegar 100 capítulos e transformar em 4 ovos. Então foi muito bom, principalmente porque conseguiu dar um final para o anime. Então tirei essa conclusão. Eu também minimizei um pouco o mangá para contar histórias para vocês, então vocês podem ir lá ler. É mais ou menos a partir do 167 que rola toda essa saga aí deles dois. Só que por outro lado eu achei chato, porque assim, quando os japoneses sentaram lá para decidir qual parte eles tinham que adaptar e qual parte eles não tinham que adaptar, a do irmão do Kazu era muito importante ter, justamente pelo final do mangá, final do anime e final do mangá, final da obra, porque ele tem uma importância muito grande nisso daí, então eles precisavam ter essa parte, então meio que adaptaram a parte principal aí às pressas, não deram muita ênfase nisso. Só que a história do irmão dele em si, ela é muito profunda, ela é muito legal, porque você vê que muitas vezes o que a obra quer passar é que o cara fracassou não porque ele não tinha potencial para isso, mas porque alguma coisa no meio da vida dele não deu certo e ele teria uma chance de resgatar isso daí. Normalmente isso é relacionado com dramas psicológicos e nunca com a capacidade em si do indivíduo. Bem, finalizando aqui esse quadro, foi uma nova tentativa minha aqui de fazer um quadro diferente, deu muito trabalho, então acho que não vai ter outros quadros, não vai ter outros vídeos parecidos com esse, mas Real Life se tornou uma das obras que eu mais gosto, que eu mais gostei, então achei interessante trazer e falar sobre isso daí. Bem, não tenho muito mais o que dizer sobre isso, o vídeo foi esse daí, se vocês quiserem ler e tirar suas próprias conclusões, até porque essa foi uma das sagas que eles diminuíram várias outras também no decorrer disso. Bem, por hoje é só isso mesmo, falou, valeu!